Vamos louvar o nome de Deus. Vamos cantar a música O Senhor está aqui. E Ele está aqui perto de você, Ele está na sua casa. Que você possa louvar o nome de Deus neste momento. Que você possa ter a certeza que Deus, Ele sabe, como nós cantamos na primeira música, que Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Ele vê nosso sofrimento, Ele vê nossas transgressões, Ele vê o que a gente está passando, mas que nós possamos acreditar que Ele pode tudo. E nós vamos cantar desse Deus. E Ele é todo digno, toda honra, todo louvor. Louve a Deus, todo ser que vive. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame ao seus, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome eterno dobrará a ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarão, mas o teu nome é eterno. Joelho dobrar a ouvir, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo
ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, pastor Geisler. Feliz Dia dos Pais para você, pastor. Feliz Dia dos Pais para você. Pais aqui conosco, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês cada vez mais. Pastor Marcelo, pode orar para nós, então, para nós iniciarmos o culto, aliás, continuarmos com o nosso culto, mas agora orando ao nosso Deus? Posso, com certeza. Vamos orar então. Pai amado, somos gratos por mais um culto, somos gratos por mais um Dia dos Pais, onde vários de nossos queridos hoje comemoram junto com seus filhos ou até mesmo distantes, mas sentiram e sentem o amor que o Senhor tem por eles também. Obrigado por ser o nosso Pai maior, nosso Pai celeste, e por permitir que nós pais, possamos também ter esse antegozo do céu, de podermos sentir esse amor que temos pelos filhos aqui. Nos abençoa, continua cuidando de cada um de nós, nos dando sabedoria, e agora no culto que teremos, por favor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Hoje nós temos o Jesué. O Jesué é líder distrital de jovens da igreja do Vila Marta e aqui no distrito do Pilarzinho. Vai apresentar para nós o tema 12, sacudidura. Então, Jesué, você está aí já? Estou sim, pastor. Então, está um pouco escuro aí a tua imagem, mas você vai usar o PowerPoint, ele não vai aparecer muito. Então, que Deus abençoe a você. É contigo agora. Ei, pastor, obrigado. Então, boa noite, amigos. Quero desejar aí um feliz Dia dos Pais, os pais que estão aí acompanhando. Que Deus os abençoe, né? Cuide de você e de sua família. Só preciso aí que o Eduardo me dê um feedback aí quanto ao áudio, se tá legal, se tá tranquilo. Está um pouco mais baixo do que estava do pastor, então se você conseguir falar um pouquinho mais alto do que está falando agora, seria bom. Tá, ok. Eu vou então falar um pouco mais alto aqui, tá? Deixa eu também só confirmar se está no meu último volume aqui do Note, mas eu acredito que esteja. Aqui está no máximo aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais alto então. Muito bem. Então o tema que a gente vai conversar, que a gente vai estudar hoje, é o capítulo 12 do livro que nós estamos estudando, né? Eventos Finais, e que traz como título Sacudidura. É um tema que eu gostei bastante de estudar e quero compartilhar com os irmãos aí do que a gente estudou nesse capítulo aqui, ok? Deixa eu já só inserir aqui o PowerPoint. Muito bem. Já tá certo aí, Eduardo? PowerPoint? Ainda não compartilhou aqui. Você já pediu para compartilhar? Não. Tem um botãozinho verde ali na base da tela. Aham. Daí você pode escolher a tela que você quer compartilhar. Isso. Daí é só abrir o PowerPoint e iniciar a apresentação. Daí. Certo agora? Isso mesmo, está certo. Beleza. Muito bem. Então, vamos lá dar início então ao nosso estudo desta noite, que traz como título aí Sacudidura. Primeiro eu quero agradecer o convite do meu amigo Virgílio, né? Virgílio que me trouxe o convite há alguns dias atrás, já tem vários dias, e estou feliz pelo convite de poder nessa noite aqui estar com os irmãos compartilhando da palavra de Deus e desse tema aqui tão importante no momento que a gente vive, tá? Primeiro,
o que é sacudidura. Sacudidura vem da palavra sacudir, né? De abalar, balançar. Isso é o que está lá no nosso dicionário de português. Então, sacudir, balançar, abalar. O que é que isso tem a ver com a nossa vida cristã, com a nossa vida espiritual? E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Amós, no capítulo 9. Amós, capítulo 9. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, abra lá em Amós, capítulo 9, e também o verso 9. Amós, capítulo 9, verso 9. Que diz assim: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. O contexto dessa passagem aqui está falando de Israel, um momento que Israel vivia após cativeiro e que precisava de transformação, que precisava ali haver uma separação do que era bom e do que era ruim. Basicamente era isso que Deus queria fazer nesse momento com o povo. Separar o que prestava e o que não prestava. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual de hoje? Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Deus também vai precisar, no meio cristão, separar, como diz a parábola do semeador, o joio do trigo. E no português, claro, seria separar o que é bom do que é ruim. Então, Deus quer fazer exatamente a mesma coisa. Agora, veja só, quando é que acontece essa sacudidura? Ou seja, essa separação já está acontecendo. Né? A sacudidura já está acontecendo. Hoje a sacudidura está acontecendo de uma forma individual. Ou seja, qual que é o momento de sacudidura? É aquele momento que você está na situação de que, poxa vida, acho que para mim não dá, para mim está muito difícil, eu não vou conseguir, é melhor eu desistir, eu acho que isso daí para mim não dá certo. Esse pode ser o momento de sacudidura de cada pessoa individual, o momento da crise, o momento de dificuldade. Agora, escatologicamente falando, aqui tá difícil mesmo da palavra, não é o áudio aí, tá? A sacudidura vai acontecer ali por volta do decreto dominical, após o decreto dominical. Isso vai acontecer de que forma? Ali, quando multidões sairão da igreja, multidões abandonarão a fé. Nessa época aí trata assim da escatologia, tá? Que é onde aí multidões vão sair, multidões vão abandonar a fé, e também vai acontecer o oposto, de muitos também realmente se agregar a Cristo, né? A gente vai ver no decorrer aqui do estudo que muitos também vão se agregar a Cristo nesse momento, né? Nesse momento aí que haverá muitos também saindo, tá? Em resumo, então, a sacudidura é o processo espiritual que vai deixar claro de cada pessoa que lado que ele está. Se ele está do lado de Deus ou se ele está do lado oposto. Basicamente, a sacudidura vai abrir esse leque e vai mostrar isso em cada pessoa, de que lado cada pessoa está. Em resumo, seria isso. Tá? Agora, quais são as causas da sacudidura, né? Quais são as causas? Por que ela precisa acontecer? O que de fato sacode o povo de Deus? Como que é que isso vai se dar? Então, a gente vai aqui ver 5 pontos, né? 5 causas do porquê da sacudidura. Tá? Por que esse processo é necessário que ele se dê. Ok? O primeiro dos pontos é resistência à mensagem de Laodiceia. Esse é o primeiro ponto, resistência à mensagem de Laodiceia. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, nos acompanhe lá em Apocalipse, capítulo 3,
o verso 15, 16 e 17. Por favor. Apocalipse, capítulo 3, verso 15, 16 e 17. Que diz assim, ó: conheço as tuas obras, e nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, por que essa é uma das causas da sacudidura, a resistência à mensagem de Laodiceia? Porque aqui, nesse processo aqui, está se baseando nos seus próprios feitos, né? Aqui, essa igreja se baseava nos seus próprios feitos. Achava que não precisava de nada, não. Achava que estava tudo bem. Achava que estava tudo tranquilo. Não necessitavam de coisa alguma. Enquanto, quando Deus manda a mensagem, ele diz que eles eram pobre, cego e nu. Ou seja, tudo aquilo que eles acreditavam que não faltava, faltava sim. Achava que estava tudo bem, não estava tudo bem. Então, eles tinham ali um tipo, acreditavam superficialmente e achavam que isso era suficiente. O que isso tem a ver com a gente hoje? A gente pode cair no mesmo sistema, no mesmo processo, de achar que dar o dízimo é o suficiente, de achar que guardar o sábado é o suficiente, e não é. Só isso não sustenta uma vida cristã verdadeira. Nós precisamos mais do que isso, né? Mais do que guardar o sábado, mais do que dar o dízimo. Até mesmo porque isso não dá a garantia de salvação. Isso não tem nada a ver com a garantia de salvação. Então, não está baseado nisso a salvação de nenhuma pessoa. Então, nós precisamos mais do que isso. Precisamos realmente de um relacionamento verdadeiro com Cristo para que a gente realmente garanta a nossa salvação. Então, todos esses feitos não levam ninguém a ter a garantia da sua salvação. A garantia está na crença no Senhor Jesus, no relacionamento diário, né? Na dedicação da sua vida inteira a Cristo Jesus. Isso sim vai garantir, né? A aceitação do sacrifício de Jesus é que vai garantir a salvação do ser humano, né? E às vezes o camarada pode estar na igreja, mas está com as suas ações favorecendo ao mundo. Está na igreja, mas todas as suas ações levam o seu dia a dia, o que ele fala, o mundo, e não para Cristo. Então, qual é a forma que essa pessoa vai estar e qual é o link disso com o texto que a gente leu? Está morno, está na igreja, mas não está linkado realmente ao relacionamento com Jesus. Está na igreja, mas não está tendo contato com Jesus. Está morto. E aí Cristo é muito claro em dizer que se estiverem mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Então, esse processo aí, que o camarada está na situação de mornidão, todo tipo de mensagem que é recebida, todo tipo de mensagem, de sermão que vem até ele, se for um sermão de mudança, se for uma mensagem realmente de correção, vai achar que não é para mim. Não, isso não é para mim, não. Isso aí é para o fulano que não veio. O fulano que devia estar aqui para ouvir isso daí. Isso daí não é para mim. Todo tipo de mensagem que vem para realmente fazer uma mudança na vida, uma transformação, não vai aceitar. Porque está na igreja, mas todo o seu processo de vida está voltado para o mundo. Então, há uma rejeição e uma resistência na mensagem de Deus de mudança, de correção. Por isso, esse é o primeiro ponto, né, que a gente está resistência à mensagem de Laodiceia, porque Laodiceia queria que houvesse uma mudança ali, que eles saíssem da mornidão, porque a mornidão não estava do lado de Cristo, né? A mornidão não está, na verdade, no meio, a mornidão está do lado de Satanás, porque mornos não entrarão no reino dos céus. Eles
precisa estar quente. E Cristo enfatiza que seria melhor estivesse frio do que estivesse morno. Ou seja, esse disco ao lado estivesse. Né? Então, realmente, como cristãos, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus, aceitar as advertências que Cristo tem, sejam elas qual for, chegando até nós, que nós aceitemos essa advertência. Se precisa fazer a mudança, faça a mudança necessária para que realmente o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá, então, para o segundo ponto, que é rejeição da verdade presente. Esse é o segundo ponto das causas da sacudidura, tá? O porquê da sacudidura. Rejeição da verdade presente. Mas o que seria a verdade presente? Hoje está na moda, né? Que a verdade é relativa. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade presente, né? Então, uma pessoa que é da mídia, ele aparece com alguma mensagem, com alguma teoria, ele dissolve isso no meio da mídia, de repente tem um monte de gente seguindo essa pessoa, saber até o que é. Certo? Então, as coisas correm pela mídia, as pessoas absorvem, pegam tudo aquilo ali e tem aquilo como verdade. Tem aquilo porque está na mídia, porque todo mundo está falando, então isso é verdade. Mas não é bem assim que as coisas funcionam, né? A verdade presente não é uma coisa. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de princípios, né? É um conjunto de doutrinas a verdade presente. Nós, como cristãos, precisamos estar de olhos abertos para realmente ter no nosso coração, para ter imprimido no coração esse conjunto de doutrinas. Para quê? Para a gente não ser enganado. Para que não haja uma rejeição da verdade presente na nossa vida. Por isso, nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Precisamos estar alinhados realmente com a verdade presente. A gente precisa saber qual é a verdade presente. E qual é a verdade presente? A verdade presente é o sábado, mas não é só o sábado. A verdade presente também é estado do homem na morte, o mistério de Cristo no santuário celestial, a terceira mensagem angélica, justificação pela fé, e a mensagem de saúde, que não entra exatamente como sendo uma delas, mas que impulsiona, né, a pregação do evangelho. Isso é a verdade presente. E se nós não estivermos realmente com a nossa vida consolidada na verdade presente, a gente vai se perder como muitos estão se perdendo, indo pela mídia, né? A mídia impulsiona, coloca algo, dissolve aquilo para todo mundo e o pessoal vai se absorvendo, vai se enchendo daquilo e a verdade presente, verdadeira, vai ficando para trás. Porém, nós não podemos cair da mesma forma, né? Não pode haver essa rejeição da nossa parte da verdade presente. Então, a verdade presente precisa estar imprimida no nosso coração. Irmãos, é simples da gente ver como as coisas estão acontecendo em relação à verdade presente. Veja bem, até mesmo no meio cristão, quantas pessoas estão crendo, né, na crença na imortalidade da alma? É a maioria, é a maioria. Isso até dentro do meio cristão. Isso é dentro do meio cristão. Não é só no mundo secular. Muitas pessoas. O ministério de Cristo no santuário celestial. Eu nasci numa igreja pentecostal e nunca ouvi falar de santuário durante o tempo que eu estive lá. Então, ou seja, é uma verdade omitida, uma verdade que não é passada. Então, veja, por isso acaba ficando muito fácil de quando algo é mentiroso, uma verdade atrás de uma mentira é dissolvida no meio da mídia, muitos abraçam. Porque não conhecem a verdade realmente, não conhecem a verdade presente, a estrutura realmente que Deus colocou como princípio ali de verdade. Então, e nós precisamos estar alinhados dentro disso daqui, realmente consolidados, para que a gente tenha fé disso daqui e consiga passar isso para as outras pessoas de forma concreta. Não mais ou menos, não titubeando, né? Não eu acho, não pode eu achar. Realmente a gente precisa ter certeza disso daqui.
Nós encaminhamos, então, para o terceiro ponto, tá? A terceira causa da sacudidura, que é conhecimento superficial da verdade. Irmãos, isso aqui realmente vai lá no fundo, realmente, ali da alma, do coração do camarada, né? O conhecimento superficial da verdade. Eu tenho certeza que, principalmente os mais antigos, já devem ter ouvido o seguinte: antigamente, os adventistas eram conhecidos como o povo da Bíblia. Talvez os mais novos não devem ter ouvido isso, mas os mais antigos eu tenho certeza que em algum momento ouviram isso, de que os adventistas eram o povo da Bíblia. Muitos tinham medo de falar com os adventistas, de discutir com os adventistas sobre a Bíblia, porque sabiam que se discutissem com eles, não ia dar muito certo, ia acabar levando ele para a igreja. Porque realmente tinha um argumento, e argumento baseado na Bíblia, não era argumento de internet. Entende? Só que isso, com o tempo, foi se perdendo, e hoje não é isso mais que acontece. Eu tenho certeza que ninguém ouve mais isso, ninguém ouve mais falando que os adventistas são o povo da Bíblia. Eu tenho exemplo, os antigos com certeza devem ter passado por em algum momento, ouvido isso em algum momento, de que os adventistas é o povo da Bíblia. Mas e o que acontece que não é mais o povo da Bíblia? Né? Qual é a razão que não é mais o povo da Bíblia? O que aconteceu? Os adventistas hoje tem medo de, se for falar da Bíblia, por exemplo, com um ateu, muitos têm medo de discutir da Bíblia com alguém que conheça um pouco da Bíblia, que não seja da mesma fé, porque ele tem medo de surgir ali um questionamento difícil de responder e não saber responder. Discutir, por exemplo, com um ateu e não saber dar uma resposta concreta, talvez, de uma pergunta que surja ali, de um questionamento que surja ali. Será que esse é realmente o caminho? É meio que começar a se esconder porque eu não tenho, talvez, resposta? Duas coisas devem estar acontecendo nessa situação. Primeiro, não deve estar estudando a Bíblia, porque se está com medo é porque não deve estar estudando. Segundo, também não deve estar orando, né? Porque não está com a menor confiança, né? Já perdeu a confiança por não ler e muito menos porque não está orando. Então, são duas coisas que andam junto. A gente está estudando isso na escola sabatina, na lição dos jovens, né? Acabamos de estudar sobre a oração, sobre a leitura da Bíblia, sobre o testemunho, enfim. Nós precisamos estar diariamente em contato com a Bíblia justamente por causa disso. Alguns irmãos, infelizmente, não conseguem nem explicar por que verdadeiramente guarda o sábado. Qual é a razão verdadeira de você guardar o sábado? Por que você guarda o sábado? Se alguém chega do nada e pergunta isso, fica meio perdido para responder. Explicar, então, a doutrina do santuário, minha nossa, tem que chamar o fulano, o cicrano, sei lá, talvez o pastor. Não. O adventista precisa defender a sua fé, precisa defender o que acredita, precisa saber. Se eu acredito nisso, eu preciso saber defender o que eu acredito. Do contrário, o que eu estou fazendo na igreja, né? Se eu não consigo nem explicar a minha fé, nem dizer por que eu guardo o sábado, porque eu acredito na doutrina do santuário. O que eu estou fazendo na igreja se eu não consigo nem explicar isso? Então, veja como isso é importante. E esse conhecimento superficial da verdade não dá certo. Não funciona. E isso, irmãos, tem a ver comigo, tem a ver com a gente, tem a ver com nós. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica envolvido, inclusive, em atividades da igreja. A gente está aqui mexendo dentro da igreja e tudo mais. E aí, de repente, a Bíblia está de lado. Em vários momentos já aconteceu isso comigo. Estou envolvido numa coisa e outra. E assim, você está na igreja, você está envolvido, você pensa que o relacionamento com Deus está tudo certo. Mas estar na igreja não é sinônimo de relacionamento com Deus. Muitos estão na igreja, mas como a gente viu lá no primeiro ponto que a gente falou, muitos estão na igreja, mas a sua mente,
Está tudo fora da igreja. Só está realmente o corpo lá na igreja, o resto está tudo fora. Então, não é dessa, precisamos realmente ter um conhecimento sólido da verdade, não superficial. E como eu disse, eu estudando esse capítulo, eu fiquei revendo também a minha vida, os pontos que eu preciso mudar, os pontos que eu preciso transformar, os cuidados que eu preciso ter com a leitura da Bíblia. Há poucos dias atrás, eu estava orando para Deus, pedindo algo para Deus, conversando com Deus sobre algo, e aí eu falei, poxa vida, eu não estou lendo a Bíblia, né? Peguei a Bíblia e comecei a ler. Eu comecei a ler a Bíblia e Deus começou a falar comigo. Falou, olha, isso não acontece por causa disso. Então, a gente precisa diariamente estar em contato com a palavra de Deus, mas um contato sincero, um contato verdadeiro e não superficial. Né? Ficar se alimentando só de sermões aí pronto no YouTube, não. A gente precisa ir até a verdade, a gente precisa realmente abrir ali. A gente precisa abrir a Bíblia, precisa consultar, precisa ver. E se nós estamos falhos nisso, precisamos fazer a alteração, precisamos fazer a mudança. Deus chega ali, dá o aviso, Deus chega, faz a correção, nós precisamos aceitar. Às vezes ela é um pouco dura, às vezes machuca um pouco, mas é para o nosso bem. Então a gente precisa aceitar, precisa absorver para que a gente faça a mudança, esteja alinhado com a vontade de Deus. E Deus quer abençoar a vida da gente, quer abençoar outras pessoas através da vida da gente, através do conhecimento que você absorve da palavra de Deus no teu estudo diário. Então, isso precisa ter. Se há aí uma desavença na sua vida quanto ao estudo da Bíblia, precisa ser consertado. Eu estou fazendo essa análise da minha vida justamente para mim consertar isso. Falar, Senhor, eu estou fraco aqui na leitura, então eu preciso retomar. Poxa vida, eu era mais dedicado à leitura da tua palavra, por que agora eu não estou mais? Ah, é as atividades? Bom, isso não deve ser a desculpa, porque a gente consegue organizar o nosso tempo se nós pararmos e realmente ver o que nós temos de hora durante o dia, o que nós fazemos, vai haver um tempo, em algum momento. Se não houver, você faz haver esse tempo. Então, essa avaliação precisa ser feita na nossa vida. Veja, irmãos, até estava acompanhando o pastor Damasceno e ele apresentou ali uma pesquisa feita que não faz muito tempo, foi o ano passado, se eu não me engano, e como isso é triste, como isso é triste no nosso meio. E nessa pesquisa foi feita em toda a América do Sul. E a pesquisa era no intuito de saber qual era o tempo que nós, adventistas, estávamos lendo a Bíblia diariamente, semanalmente. E, por incrível que pareça, o nosso tempo, em média, ficou de 15 minutos. Mas se você quer por dia, não, era por semana. Na pesquisa, a média é 15 minutos por semana de estudo da Bíblia. Isso, na verdade, não é estudo da Bíblia, né? 15 minutos por semana não é estudo. Né? Nem leitura é. Nem sei como se chamaria isso. Então, veja só, isso é triste, né? E aí eu pergunto, sobreviverá o cristão que estiver lendo a Bíblia 15 minutos por semana na hora da crise? Eu vou sobreviver na hora da crise alimentando-se da palavra de Deus 15 minutos por semana? Não sobrevive. Infelizmente, não sobrevive. Então, será sacudido. Individualmente, será sacudido. Então, as crises vão chegar. Haverá um momento, aí quando estiver chegando o decreto dominical, após o decreto dominical, que essas crises serão intensificadas. Né? E consequentemente, a sacudidura também intensificada. Como eu já disse, muitos aí nesse momento sairão da igreja, mas também outros chegarão. Isso no último ponto a gente vai ver um pouquinho mais. E olha só o que diz aqui na página 109 desse capítulo 12, né, que traz por título A Sacudidura. Olha só o que diz esse texto. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas doutrinas, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como a areia movediça. Movem-se para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Ou seja, se estivermos aí com esse conhecimento superficial, quando a sacudidura chegar em nós, vamos ser como a areia movediça. Se move para qualquer lugar. Se move para o lugar errado,
Se move para onde não devia se mover. Entende? Olha só. Como que está a nossa escola sabatina hoje em dia? Eu não estou aqui colocando nenhuma igreja em específico. Estou falando do nosso contexto adventista geral. Nós temos hoje na nossa escola sabatina, infelizmente, pelo menos na maioria das igrejas, um gato pingado de pessoas. Por que será? Por que não temos uma frequência legal na escola sabatina? Por que temos tanta pouca frequência na escola sabatina, sabendo nós, adventistas, que a escola sabatina é um dos principais pilares da igreja, né? Ali que a gente discute o que nós estudamos durante a semana. Então, se não está indo na escola sabatina, o que está acontecendo? Por que eu, como adventista do sétimo dia, levo isso por onde eu ando, não frequento um ponto do culto que é um dos pilares da igreja? Escola sabatina. O que acontece? Será que é porque não estudou durante a semana? Aí fica com vergonha de ir lá e não ter o que compartilhar com os irmãos? Mas se não está estudando durante a semana, aí está pior ainda, né? Além de não ir na escola sabatina, não está estudando durante a semana, aí complicou de vez. Né? Por que será que não vem? Será que é o horário? É muito cedo, 9 horas? A maioria das pessoas, pelo menos, normalmente entra entre 8 e 9 horas no seu trabalho, durante a semana. A maioria das pessoas é entre esse horário que entram no trabalho. E tenho certeza, também a maioria chega no horário. Mas é para vir ao culto no sábado, 9 horas, será que é muito cedo? É o dia, será que eu teria que dormir mais? O que acontece? Por que nós temos tanta pouca frequência? Então, isso é algo, irmãos, que nós precisamos avaliar individualmente na vida de cada um. Como é que está esse processo na minha vida? O que está acontecendo que eu não estou frequentando a escola sabatina? O que está acontecendo que eu não estou estudando a lição da escola sabatina? O que está acontecendo que eu não estou estudando a Bíblia? Porque se você estudar a escola sabatina, automaticamente você é direcionado para a Bíblia. Isso que nós temos lição da escola sabatina. Para você ser direcionado na palavra. Se não estudar a escola sabatina, provavelmente não vai chegar até a Bíblia. Então, é um meio de direcionar até lá. Então, a frequência, o estudo, tudo isso contribui para o nosso conhecimento, para o compartilhamento da palavra, e veja quão isso é importante. E está havendo uma carência nas nossas igrejas. Então, nós precisamos, como eu disse, olhar para o nosso individual, como está o meu individual em relação a esses pontos. Será que o meu conhecimento está sendo superficial ou realmente eu estou me alimentando da palavra de Deus? Essa avaliação precisa ser feita no seu individual. Muito bem. Eu quero passar aqui para o quarto ponto, então, a quarta causa, que é falsas doutrinas. Esse é o nosso quarto ponto. Falsas doutrinas. Veja bem, volta e meia aí aparece alguma coisa na mídia, aparece alguma coisa para a gente aí, dizendo que é verdade, dizendo que aquilo ali é a verdade presente. Volta e meia está acontecendo isso daí. É só você, quem está aí acompanhando jornais, mídias e tudo mais, vai ver que volta e meia acontece assim. Volta e meia acontece alguma coisa aí, uma verdade aparece aí, alguém defendendo isso, e sabe o que é impressionante? Que pode ser a coisa mais absurda que for. Sempre tem alguém para seguir. Sempre tem alguém para acompanhar. Sempre tem alguém que vai achar aquilo ali que acho que é certo isso daí, acho que tá legal, acho que isso é verdade mesmo. Então espalham uma coisa aí na mídia e sempre tem gente para seguir. Ah, isso aqui agora é a verdade. Isso aqui agora é o bom. Tem alguém para seguir isso. E se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, o que acontece? Vai junto com essa multidão aí, vai junto com essa galera. Ah, todo mundo está falando que é verdade, então deve ser verdade mesmo. E vai junto com essa galera. Quero ler mais um trecho aqui do livro, que está na página 110, do capítulo 12. Que diz assim, ó. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário,
Este é um dos pontos em que alguns se afastarão da fé. Está lá na página 110, no segundo parágrafo desse livro, Eventos Finais, capítulo 12. Ou seja, o inimigo vai introduzir falsas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina que a gente conhece, que é a doutrina do santuário celestial. Vai introduzir isso como não é verdade. Isso não existe. E o que vai acontecer? Muitos vão acreditar. Quantos vão acreditar? Aqueles que não conhecem, aqueles que não estudaram, aqueles que não acreditam. E você, isso é verdade para você? A doutrina do santuário é algo sólido para você? Você realmente conhece sobre isso? Você acredita nessa doutrina? Porque se você acreditar, se você estiver enraizado na palavra de Deus, não vai ter o menor efeito o diabo estar buzinando na sua cabeça, no seu ouvido, de que isso é mentira, de que isso não é verdade. De que isso aí, ó, é furada, esse negócio do santuário celestial. Não, essa doutrina não existe. Isso não vai entrar na sua palavra de Deus. E veja só, irmãos, muitos acreditam no seguinte: muitos adventistas conhecem cronologicamente os eventos que é para acontecer daqui até a volta de Jesus. E aí o que muitos estão pensando? Bom, eu sei que vai acontecer isso, né? Sei que vai acontecer essa cultura, sei que vai acontecer o decreto dominical, né? Sei que vai acontecer aí depois a chuva serôdia. Então, assim, quando começar ali o decreto dominical, eu sei que a coisa vai começar a ficar ruim, então ali eu começo a me preparar. Ali eu começo a aí mexer aí o que eu preciso arrumar. Não vai dar certo isso daí. Posso garantir para você que não vai dar certo. Sabe por quê? Porque essa já vai ser a hora da crise. Essa já vai ser a hora da dificuldade. Ninguém se prepara em meio à dificuldade. Você precisa estar preparado para quando a dificuldade chega, você conseguir vencê-la. Então, aqueles que estão deixando para se arrumar, para se consertar, para realmente criar um relacionamento sólido com Deus, quando a crise chegar, não vai dar certo. Não vai funcionar. Tá? Qual é o momento da preparação, então? É agora. Agora, porque não é agora que a porta da graça está aberta? Olha só o que nós podemos fazer hoje. Agora, em momento de pandemia, tal, a gente não está tendo culto. Mas quando passar esse momento, a gente tem nosso culto. Mesmo não tendo culto, nós podemos evangelizar através da internet, né? Através das pessoas que estão próximo da gente, aquelas que a gente pode ainda manter contato, aquelas que convivem por perto. Nós não temos nenhuma restrição quanto a isso. Ou seja, agora está tudo fácil, tranquilo e aberto. Então, quando é o momento de se preparar? Agora. Agora é o momento. Agora é o momento de poder realmente se inserir na obra, buscar, fazer, levar, atuar em várias frentes, porque agora não tem restrição. Agora, a restrição que a gente tem é um outro setor aí, questão de saúde. E veja, se ficar bobeando agora, se nós ficamos agora levando, empurrando com a barriga, quando a crise chegar, vai ficar difícil. Entende? Então, agora é o tempo do preparo. Agora é o tempo que a gente precisa buscar. Agora que precisa fazer, certo? Não depois que a crise chegar. Depois que a crise se intensificar. Vamos, então, para o quinto ponto. Quinto e último desses 5 pontos aqui que eu separei. Tá? Provas e perseguições. Última causa aí da sacudidura. Provas e perseguições. Quero ler mais um trecho do livro aqui, Eventos Finais, que está na página 111. Depois, se você quiser acompanhar aí com o seu livro, se você tem esse livro em casa, você pode acompanhar capítulo 12, na página 111. Olha só o que diz. Ao se aproximar a tempestade, um grupo numeroso que tem afirmado crer na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandonará sua posição.
passando para as fileiras do adversário. Veja como isso é forte. Vocês vão passar para o lado do adversário. Lembra que lá no início a gente estava falando sobre a questão do muro? O camarada que é morno, que está em cima do muro, que não sabe se está lá ou se está aqui, se está na igreja ou se está no mundo. Há uma coisa interessante aqui. Na hora dessa crise, esse camarada não vai ficar em cima do muro. Ele vai passar para o outro lado e vai estar automaticamente. Aqui tem um que é fiel, aqui tem um que é infiel, aqui tem um que é meio termo. Não, não vai haver. Vai haver aqueles que estão ao olhar esses dois grupos. Não tem um grupo no meio desses dois. Então, esses que não aceitam a verdade ou que não estão alicerçados, automaticamente, ao abandonarem a fé, eles ficam na oposição de Cristo. Ficam contra Cristo. É automático, não tem um meio termo. Ou é a favor, ou é contra. Veja como isso é grave. Como isso precisa ter cuidado. Veja como o preparo hoje, agora que nós temos a chance, a oportunidade, ela é importante. Para que na hora da perseguição você esteja alicerçado. Você não esteja vulnerável. Porque se estiver, infelizmente, Satanás terá vitória sobre eles. Então, continuando aqui, eu quero ler mais um texto aqui. Esses textos eu separei aqui porque achei extremamente conveniente ler com os irmãos esses textos que eu estou lendo aqui, alguns que eu separei. Tá? Então, veja. Nessa separação, irmãos, nessa separação, é nesse momento de perseguição, de provas, que visivelmente vai aparecer quem é fiel, quem está ao lado de Cristo e quem não está. Nesse momento de crise, nesse momento de perseguição, nesse momento ficará visível. Esse está desse lado de Cristo, esse não está, está do lado de lá. Visivelmente vai estar dessa forma nesse momento de prova e de perseguição. Na página 111 diz o seguinte: logo o povo de Deus será testado por duras provas, e grande proporção dos que agora parecem genuínos e verdadeiros se demonstrará metal vil. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais esquecida, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Só textos fortes, né? Só textos fortes, mas todos textos de realidade, de advertência. Esses textos estão dizendo para a gente, toma cuidado, se alicerce, cuide, porque hoje, às vezes, tem as provinhas pequenininhas e o camarada está cambaleando nas provinhas pequenininhas. Imagine quando vir realmente as provas fortes, né? As provas que realmente vai abalar não só uma família, mas vai abalar um contexto cristão inteiro. E aí, como vai ficar? Por isso que nós precisamos estar alicerçados. Quero ler ainda mais um texto aqui. Esse texto está na página 111 ainda. 112. O texto diz o seguinte, veja bem. Nesse momento de crise, haverá aí, multidões vão abandonar, vão partir para o outro lado, mas também haverá pessoas agregando aos fiéis. Mas veja, esse é um grupo
de pessoas não tão comuns, tá? Veja por quê. Olha só. Página 112 do capítulo 12 diz assim, ó: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na última hora. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se sensibiliza e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Talvez você pode estar pensando, poxa, mas agorinha você falou que lá no tempo de crise, lá no tempo de dificuldade, da perseguição, não vai dar para se preparar. Mas agora você acabou de ler aqui que a mão do Senhor ainda estará estendida nesses últimos dias. Mas veja, não é para o grupo que conhece a palavra de Deus que a mão do Senhor vai estar estendida. O texto é muito claro. Vai estar estendida para aqueles que agora não estão tendo oportunidade de aprender. Ou seja, tem pessoas hoje, no tempo que nós estamos vivendo agora, que não está tendo oportunidade de saber o que você sabe. Não está tendo oportunidade de ouvir o que você está ouvindo. Não está tendo oportunidade de acessar o que você tem acesso. O material totalmente disponível aí que a igreja tem para você estudar, para você conhecer, enfim, para tirar as dúvidas. Tem muitas pessoas que não estão tendo essa oportunidade. Ele não está tendo esse conhecimento. Então, para essas pessoas, nesse momento de crise, sim haverá oportunidade. E muitos acreditarão, agarrarão com fé e se aliarão ao justo, se aliarão ao time de Cristo. Porém, aqueles que conhecem a verdade e rejeitaram, para esse sim, não haverá ali a mão do Senhor estendida. Por quê? Porque tiveram uma oportunidade. Já estão tendo a oportunidade. Então, por isso a gente precisa se alicerçar na palavra do Senhor. Eu preciso, mais uma vez, repetir isso e vou repetir até o final. Alicerçar-se, não ter um conhecimento superficial. Nós temos estatística dentro da nossa igreja que é triste, é lamentável. Se você pegar a estatística de leitura da Bíblia, estatística de tempo de oração, eu não estou aqui dizendo que o tempo de oração é o principal. Mas você sabe que isso é uma lógica simples. Se eu oro 2 minutos por dia, alguma coisa está errada com o meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque isso não é um tempo de relacionamento. Você tem um amigo que você conversa 2 minutos, provavelmente ele não é o seu amigo. No máximo, ele vai ser um colega de longe. Por quê? Porque para ser um amigo, você precisa conversar. Você precisa só conversar em 2 minutos. Isso não é possível. Você precisa, às vezes, frequentar a casa do camarada, o camarada frequentar a sua casa, vocês compartilharem algumas coisas, saber da sua vida, saber quem é a sua família. Assim vai criando um relacionamento, uma intimidade e tudo mais. Com Deus não é diferente. E é por essa razão que eu cito essas estatísticas. Elas são lamentáveis porque isso significa que o relacionamento de muitos está enfraquecido, está rompido. Satanás vem inserindo as coisas mundanas, vem inserindo as coisas que a mídia está sufocando e muitos estão abraçando essas coisas. Né? E aí não tem força para orar, não tem força para estudar a lição da escola sabatina, muito menos para ir à Bíblia, e então acordar no sábado para chegar 9 horas na igreja, muito menos. É esse alerta que Cristo quer fazer para a gente. Ele quer, não, ele está fazendo para a gente. Olha, hoje vocês têm o tempo, hoje vocês estão tendo oportunidade, abraça essa oportunidade aí. Poxa vida, a gente é falho? É, eu sou falho, você é falho, não, tudo bem. Dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu sou falho, não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de estudar a lição, e muito menos de ir para a escola sabatina. Acho super chato a escola sabatina. Ore ao Senhor, fala para ele do que você está sentindo.
Falou, Senhor, eu estou sentindo esse negócio ruim, chato, mas eu estou sentindo, eu preciso ser realista com o Senhor. Eu preciso aí de uma transformação, então me ajude nesse processo aí, porque eu sozinho, sinceramente, Senhor, nem vontade de ir na igreja eu estou indo. Aí agora que está em momento de pandemia, eu estou até agradecendo que não está tendo culto. Então, a gente precisa esclarecer isso para Deus, uma vez que a gente sabe que esse não é o caminho. Que esse caminho que a gente está trilhando dessa forma, ele é superficial. E quando chegar a crise, se eu tiver nessa situação superficial, eu não vou resistir. Eu vou abandonar. E quem estiver do lado oposto de Cristo não precisa dizer o que vai acontecer se não haver uma mudança. Se não haver uma conversão verdadeira, genuína do seu coração. Por isso que eu citei há pouco tempo atrás que esse capítulo para mim foi muito importante. Porque quando você vai falar de um capítulo, você estuda diferente, né? Você vai a fundo, você pesquisa, tá? Você faz... E aí é onde a gente aprende mesmo. É assim que a gente faz com a Bíblia também, né? Pega um capítulo, dissolve, lê, entra na história, medita, faz isso. Ah, não está fazendo? Não estava fazendo até agora. Agora está sendo alertado a fazer isso. Se não é um capítulo, leia uma passagem, começa a se interagir ali com a Bíblia. A gente precisa se alimentar disso. Os jovens, há 2 semanas atrás, a gente veio estudando sobre oração, leitura da Bíblia e testemunho. Então, todos estão aí sabendo da necessidade que nós temos de se alimentar da palavra de Deus, porque uma vez que não nos alimentamos, vamos enfraquecer, vamos desnutrir e vamos morrer. Isso que vai acontecer. A vida espiritual é diferente? Claro que não. Nossa analogia lá é super simples. Não se alimenta, morre. Então, o que nós estamos esperando? Temos que esperar, não é verdade? E para finalizar, irmãos, eu quero deixar um verso aqui do livro de Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. Eu quero deixar esse verso como apelo. Esse é o apelo, tá? Eu gostaria de deixar para você nessa noite aí, sobre o tema que a gente estudou. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. É o verso que você conhece. É um verso bem conhecido. Apocalipse 3, 20. E diz o seguinte: Eis que estou à porta, entrarei em sua casa, estarei com ele comigo. Veja só o convite que Deus faz para você. Eu estou à porta do seu coração e eu bato. Aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Ou seja, você veja como a sua decisão é importante. Se você decidir não abrir a porta, Cristo não vai entrar na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus vai arrombar a sua vida. Cristo chega e todos os dias, sem cansar-se, bate a porta do seu coração. Eu quero entrar e quero cear com você. Eu quero fazer as mudanças necessárias. Quero te ajudar a ler a Bíblia. Quero te ajudar a orar. Eu quero me relacionar com você. Quero conversar com você. Todos os dias Deus está fazendo isso. Nossa, aqui. Entrei ali no meu local de oração e falei para Deus, o negócio é o seguinte, hoje eu vou fazer o seguinte, eu não vou entregar só a minha vida nas mãos do Senhor. A gente que é cristão já sabe que a gente tem que entregar nossa vida na mão do Senhor. Mas eu quero entregar tudo. Eu quero entregar também meu carro, eu quero entregar minha casa, meu trabalho, porque se deixar por mim, provavelmente eu vou errar em alguma coisa. E mais do que devia. Vou errar mais do que devia. Então, me ajude. Entreguei minha esposa ao Senhor para a gente ter um bom relacionamento. Está no mundo, irmãos, que a pressão Ixi, pastor, acho que a Acho que conexão... caiu, né? Caiu a conexão dele. Acho que ele já voltou. Estão me ouvindo?
Sim. Pode continuar. Estão me ouvindo? Estamos Na ouvindo. verdade, aí está o encerramento. Deixou bem na hora que eu... Então, Ok? como Então, está cortando muito e a tua internet ficou discada nesse momento, que não conseguimos ouvir você, eu vou pedir aí para o Eduardo fazer a oração final. Agradecemos a você pela mensagem e que Deus te abençoe e que todos possam refletir nessas palavras que aqui foram mencionadas, né? Eu recebi um vídeo essa semana, desses vídeos que a gente recebe no WhatsApp, e esse valeu a pena. Acho que até foi o Luizinho que me mandou, do Pilarzinho. É uma colheita de trigo, e o pessoal colhe o trigo e mostra a diferença entre o joio e o trigo. O joio e o trigo são semelhantes, assim, ninguém diz o que é joio e o que é trigo. Por isso que não dá para separar, né, o joio do trigo. Mas quando se esfrega na mão assim o joio, vira só palha. E quando se esfrega na mão o que é trigo, fica ali o fruto, fica a semente, né? Então o joio, ele com a sacudidura, ele vai ser lançado fora, né? Ele vai sair e vai ficar só o que é trigo. Muito bem. Josué, você consegue? Vamos ver se dá certo você fazer a oração final para nós. Pastor Marcelo, boa noite para você também. Até quarta-feira. Pessoal de Alto Maracanã, quarta-feira estamos juntos. E eu pedi para o nosso ancião aqui, acho que vai entrar em contato com você, eu acho que você já pode, no próximo domingo, já falei com o ancião, apresentar para nós o tema 13 do Eventos Finais. Pode ser? Pode, deixa eu só ver aqui se eu tô no próximo domingo, 15, né? Pastor, esse dia nós vamos passar sábado 15. Pode 16, posso sim. Então deixa Então eu... eu sei qual é o tema da semana que vem, tema 13, mas apresenta para nós lá o tema 13. E até, irmãos, até quarta-feira. Pastor, para anunciar aqui já, dia 12, agora quarta-feira que vem, nós teremos com a gente o pastor César Bilinski. Ele vai falar Sim. Bíblia, tá? Então vai ser uma programação especial na quarta que vem à noite. Pastor César Bilinski da associação falando sobre família. Tá, joia, muito bom. Josué, consegue orar? Vamos ver se dá certo, se a tua internet aí permite você fazer a oração final. Senão o Eduardo daí faz. Tá, como é que tá o áudio aí, Eduardo? Pode fazer. Dá um retorno, por favor, ou pastor. Não vai dar, Eduardo. Tá legal, tá ruim? Acho que tá um pouco ruim, Josué, então peço licença para orar aqui no teu lugar para a gente finalizar o culto. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa exposição do tema da sacudidura, que o Senhor usou, Josué, para falar a nós. Por favor, Deus, desperta-nos da mornidão. Por favor, torna-nos quente em favor de Cristo Jesus. Desperta-nos, por favor, também se estivermos frios. E reaviva-nos, Pai. Tira-nos de cima do muro e traz-nos para mais perto de Ti. Por favor, também dá-nos uma semana abençoada ao Teu lado. Fica, Pai, por favor, com cada igreja aqui presente, cada família também representada. Cuida de cada um de nós, Pai. Te pedimos isso, não porque haja mérito em nós, mas no de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eduardo. Boa noite para todos vocês. Uma boa semana. Boa noite.